Graça e paz. Depois de muito tempo, estou aqui novamente gravando um vídeo com a seguinte pergunta para vocês. Você já ouviu a expressão competindo ou correndo com aqueles que vão a cavalo? Esta é uma expressão que você só encontra no livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 5. E ela é uma resposta de Deus a um desabafo do profeta Jeremias, que tem diante do Senhor vários questionamentos. O texto diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com aqueles que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Voltando então ao capítulo 12 de Jeremias, nós vemos que ele está em meio a uma de suas crises, mas ele chega a questionar duramente a Deus por duas situações específicas. A primeira situação se encontra no versículo 1 do capítulo 12. Ele diz: por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos aqueles que procedem desonestamente? Quando ele faz esse questionamento, ele deseja realmente a morte daqueles homens injustos, desonestos, cruéis. E talvez esse tipo de pensamento tenha passado na tua mente. E o segundo questionamento ele faz no versículo 4, ele diz: até quando a terra estará de luto e se secará a erva de todo o campo? Nesse segundo questionamento, ele não atribui a Deus diretamente a causa das desgraças que ele anuncia, mas ele coloca Deus como um Deus indiferente à dor da raça humana. No versículo 4 ele diz: por causa da maldade dos que habitam na terra, perecem os animais, as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. A resposta que o Senhor dá aos questionamentos de Jeremias é uma resposta bem chocante. Pelo menos para mim, é uma resposta surpreendente. Ao invés de simpatizar com a sua situação, de confortá-lo, o Senhor desafia a Jeremias. E o desafio que Deus faz a ele parece uma loucura. Se a gente pensar nesse desafio do ponto de vista humano, é um desafio totalmente impossível. E o Senhor então ele fala a Jeremias que ele está em uma competição com homens que vão a pé. A situação que ele estava enfrentando é uma metáfora de uma competição entre homens. Mas ele também iria competir com homens que vão a cavalo. Muitas vezes eu li esse texto, tenho certeza que você já leu e também não compreendeu. É normal uma competição entre homens, né, de homens contra homens, mas apostar uma corrida de um homem contra um cavalo, será que isto é possível? Será que não é uma competição desigual? E sabe o que eu descobri, queridos? Eu descobri que esse tipo de competição já existia na Babilônia Antiga e ela existe ainda hoje. A maratona entre homens contra cavalos, ela é uma corrida que acontece todos os anos, uma corrida de 35 quilômetros no país de Gales, onde homens competem contra cavalos montados por seus jockeys. E essa competição galesa, ela acontece anualmente, desde 1980. Até 2004, os cavalos pareciam invencíveis. No entanto, neste mesmo ano, houve um atleta que ganhou a corrida
e ele levou consigo um prêmio de quase 3.000 euros. De início, quando pensamos nessa competição, nós pensamos que ela é muito injusta e desigual. Um cavalo consegue atingir mais de 60 quilômetros correndo. Para efeito de comparação, aquele velocista, Usain Bolt, ele corre em média 45 quilômetros por hora para estabelecer o recorde mundial dos 100 metros. Mas o trajeto em meio a obstáculos e somado aos 35 quilômetros até a linha de chegada, eles acabam equilibrando a disputa. Mas mesmo assim, esta parece ser uma disputa desigual e que exige muito treinamento, que exige muita disciplina de um maratonista. Então nós poderíamos dizer o seguinte dessa palavra: competir com homens que vão a pé nos fala de uma dimensão terrena desta corrida, de um nível de corrida. A Bíblia diz que nós estamos também numa corrida, correndo a carreira que nos está proposta pelo próprio Senhor Jesus. E competir com homens que vão a cavalo nos fala de uma dimensão sobrenatural. Nos fala de um outro nível de corrida. Talvez você esteja nesse nível de corrida. Talvez você olhe para os desafios da sua vida e você diz: é muito desigual, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar os meus objetivos. Por isso, nós precisamos aprender a correr no sobrenatural de Deus. Por isso o Senhor disse então ao profeta: se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? O que Deus estava querendo dizer? Deus estava dizendo a Jeremias: Jeremias, eu estou te treinando e para um nível de dificuldades ainda maiores, mas ao mesmo tempo um nível de capacitação sobrenatural eu derramo sobre a sua vida. Amados, isso é maravilhoso. E é interessante saber que Deus sempre nos levará a um nível sobrenatural de conquistas. O que Deus estava dizendo a Jeremias é que se ele não conseguisse vencer a corrida com os homens, que é um nível básico de corrida, ele não poderia estar preparado para enfrentar um nível mais difícil, que é correr com cavalos. Neste nível sobrenatural é onde nós vamos superar o cansaço, a dor, as injustiças que sofremos, porque a nossa capacidade, ela vem do Senhor. Eu quero encerrar com uma frase que eu li esses dias, eu achei tremenda. Diz o seguinte: vencedores nunca desistem e desistentes nunca vencem. Então, meu querido, busque a força que vem de Deus. E você vai correr contra cavalos. E você vai vencer, porque você não está na tua capacidade, na tua força, mas no sobrenatural do Senhor. Que Deus te abençoe. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.